Olá pessoal, graça e paz a todos vocês e mais uma vez obrigado por acompanhar esse vídeo, acompanhar esse tempo de estudo. Nós estamos trabalhando a série Obras da Carne e Fruto do Espírito e comigo, como sempre, nosso amigo Pastor Marcelo. Olá irmãos, a graça e a paz do Senhor seja conosco. Mais uma vez para continuar sobre esse assunto tão importante para as nossas vidas, né? Que é falar sobre as obras da carne. Obras essas que nós precisamos dominar, precisamos saber lidar com elas nas nossas vidas. E começando hoje a falar do fruto do Espírito, né? Que é algo também que devemos alcançar em sua plenitude na nossa vida. Com certeza. E lembrando a todos vocês, se vocês ainda não são inscritos no nosso canal, se vocês ainda não curtem as nossas páginas, podem tirar um tempinho aí, dar um pause no vídeo, vai lá, se inscreve, curte, compartilha esse vídeo também com as pessoas das suas redes e eu tenho certeza que vai ser um conteúdo muito bom, muito abençoador para todos, beleza? Pedir para o pastor fazer uma oração e a gente começa. Santo Deus e Pai querido, em nome de Jesus, nessa hora, nesse momento, clamamos a Deus pela iluminação do Teu Santo Espírito em nossas vidas, quebrantando os nossos corações para o entendimento e o acolhimento da Tua Palavra, Deus. Palavra essa que torna as nossas vidas abençoadas e em rumo à direção da Tua vontade. Age assim conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, o texto que nós estamos usando, a referência, Gálatas capítulo 5. E aí a gente está lendo lá desde o 16 e a gente vem caminhando em cada estudo, em algum trecho deste capítulo. Hoje eu vou ler o versículo 16 e aí depois eu já vou pular lá para o versículo 22, porque a gente já falou bastante sobre as obras da carne, né? E hoje a gente vai falar sobre o fruto do Espírito, nosso primeiro vídeo abordando o fruto do Espírito. Então vamos lá, Gálatas 5, versículo 16 e depois lá o versículo 22. Diz assim: Por isso digo, vivam pelo Espírito, de modo algum satisfarão os desejos da carne. Versículo 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Amém. Amém. Bom, eu fiz questão de ler o versículo 16 primeiro, né, para a gente poder começar, porque Paulo começa esse assunto falando, né, bom, vivam pelo Espírito. E vivendo pelo Espírito vocês não vão satisfazer os desejos da carne. E aí a gente trabalhou bastante quais são esses desejos, essas obras, o que nós produzimos na natureza humana, né? E agora a gente vai começar a falar sobre essa questão, o fruto do Espírito. O antídoto de uma vida dominada pela natureza humana é uma vida dominada pelo Espírito. É isso aí. E até o tema, né, o tema que a gente escolheu para nossa série, às vezes até quando a gente está gravando aqui eu dou uma erradinha porque a gente eu lembro bastante isso. Nós estamos falando de obras da carne, no plural, e fruto do Espírito no singular. Por isso a série Obras e Fruto. E aí, gostaria já de começar com uma pergunta para você, pastor. Quando nós falamos de fruto do Espírito, aqui Paulo relata uma série de características presentes no fruto do Espírito. Eu posso dizer que eu tenho uma dessas características, que algumas delas eu consigo demonstrar, mas outras eu não consigo e aí eu já desisti, eu não tenho mais essa preocupação. Eu posso dizer que eu tenho o fruto do Espírito, se eu só apresento algumas dessas características? Então, isso é bem interessante, porque essa questão do plural e do singular, né? Nas obras da carne, quando nós falamos sobre ela, a gente mencionou sobre um bloco ali, né? Blocos, né? O bloco religioso, o bloco social e o bloco individual. Nas obras da carne, para a gente ser dominado pela natureza humana, basta um bloco.
Né? É uma fraqueza ali que vai... Mas um bloco daqueles pode nos fazer completamente dominados pela natureza humana. Natureza humana caída, natureza humana pecaminosa, né? Não a natureza humana com a qual Deus nos criou. Sim. Lá nos primórdios. Essa natureza humana é contaminada pelo pecado, né? Então, lá não precisa ter todos para estar dominado pela natureza humana. Um deles já nos domina, de tão intenso que é aquilo tudo, né? Já quando Paulo vai falar do Espírito, ele fala o fruto, ele usa no singular. Mas muita gente, eu já vi pregação falando frutos, né? E quando a gente olha e acha que é frutos, aí é possível entender que eu tenho alguns frutos do Espírito. Mas o texto não está dizendo isso. O texto caracteriza todas essas qualidades como sendo um fruto só. Até acho que no primeiro estudo, ou em algum momento, a gente já falou que a gente gosta da ilustração da mexerica. Sim. Né? Quer dizer, para você ter uma mexerica toda, você precisa de todos os gomos. Quando você tem um gomo da mexerica, não dá para você dizer, eu tenho uma mexerica na minha mão. Tem um gomo da mexerica, o fruto não está completo. O fruto completo é aquele que está com todos os seus gomos dentro, né, e envolvido pela casca. Ali você tem o fruto. Então, para dizer que há o fruto do Espírito realmente nas nossas vidas, é preciso ter todas essas qualidades. Sim. Né? Isso não significa que seja fácil você ser alguém que tem o fruto do Espírito. Não tem, às vezes é um trabalho para uma vida. Não significa necessariamente que todos estão no mesmo nível ao mesmo tempo, né? Às vezes, alguns já estão bem adiantados e outros ainda estão em desenvolvimento, né? Mas, de alguma maneira, eles têm que estar presentes, né? Então, eu tenho amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade e tal, não sei o quê, mas não tenho domínio próprio. Mas não pisa no meu calo. Não mexe comigo. Quer dizer, por que, Samuel? Veja só, a ausência do domínio próprio, não pisa no meu calo, não mexe comigo. Se a gente tem esse comportamento, o que a ausência do domínio próprio vai fazer? Vai desequilibrar todo o resto. Levar lá para uma das características da obra da carne. Não mexe comigo, não pisa no meu calo, me leva para o quê? Para raiva, para briga, para retaliação. Então, a ausência de um dos gomos nos leva a agir com a natureza humana pecaminosa. Sim. Por isso, todos eles têm que estar completos. Não significa que está tudo no nível 100, né? Mas, de alguma maneira, todos têm que ter, né? Eu posso não ter domínio próprio completo de mim, mas algum domínio eu tenho que ter. Sim. Senão eu vou ser levado para lá, de volta. E eu acho que esse ponto que você falou, né, que de fato a gente não está aqui dizendo que é um negócio fácil, não. Que, bom, você se converteu, você é cristão. Pelo contrário, a gente já pode dizer que é muito difícil. Sim, a gente não está aqui para vender um difícil. Peixe. É um trabalho para uma vida. Exato. E acho que o grande passo, talvez um grande ensinamento que a gente pode ter nesse primeiro momento é de fato a consciência de que todas essas características fazem parte ou devem fazer parte da vida de alguém que vive no Espírito, que nasceu do Espírito, que nasceu em Jesus Cristo uma nova vida. E a partir disso, nós começarmos a viver de uma forma um pouco mais consciente, né? Porque o que eu penso que muitas vezes é o grande problema nosso é justamente essa falta de consciência, de reflexão. Quando a gente começou a estudar esse texto e várias vezes lendo esse texto, refletindo para a gente poder preparar o estudo, eu fiquei pensando que esse texto de Gálatas 5, ele seria o suficiente para uma vida inteira de estudos.
para a gente se apegar a ele todo dia de manhã, dobrar os nossos joelhos, ler esse texto, clamar a Deus que Ele nos permita, que Ele nos ajude, que a gente possa viver o fruto do Espírito. E aí, como você falou, né? Poxa, um dia, um momento da vida eu vou ter oportunidade, vamos chamar de oportunidade, né? de demonstrar ou de exercitar o domínio próprio. Em algum outro momento eu vou ter a oportunidade, eu vou precisar demais demonstrar a amabilidade, demonstrar a paciência. Então, é claro que em determinados momentos, em determinadas fases da nossa vida, um ou outro vai ser mais exigido, uma ou outra característica desse fruto do Espírito. Mas, enquanto cristãos, nós temos que ter essa consciência de que aquelas características mencionadas aqui por Paulo devem ser nossas, devem ser próprias de nós. É claro que o deslize, o erro, o pecado vai nos fazer em algum momento voltar à natureza humana, mas também faz parte a gente ter consciência de que aquela natureza não é mais a nossa, que aquilo não é mais um hábito, não deve ser mais o nosso modo de vida. O nosso modo de vida deve refletir o fruto do Espírito. Eu acho que essa primeira consciência talvez seja o mais importante, né? Saber que a gente vai viver buscando isso em nossas vidas. E eu entendo, sabe, que boa parte das pessoas fracassam em ter o fruto do Espírito por acreditarem que isso é algo feito por elas mesmas, né? Não. A obra da carne, nós não precisamos de nada nem ninguém para viver a natureza humana e praticar as obras da carne. Por quê? Porque já é a natureza humana caída, pecaminosa, pecadora. Então já tem essa inclinação. Já é a tendência natural. Essa é a tendência natural humana. Então não vamos precisar do Espírito. Aliás, o ser humano, para viver a natureza humana, não precisa nem do diabo. Nem do diabo ele não precisa. Porque tem muita gente que costuma colocar a culpa no diabo, né? A culpa é do diabo. É o inimigo, é o inimigo, é o inimigo. Precisamos tomar cuidado que às vezes nós somos o nosso pior inimigo. Então o ser humano basta deixar ele sozinho, vivendo pela inclinação da sua natureza pecaminosa, ele naturalmente vai agir com as obras da carne. Agora, para viver o inverso disso, nós estamos falando da singularidade do fruto, mas é fruto de quem? É fruto do Espírito. Isso é gerado em nós pelo Espírito Santo. Nenhum ser humano vai conseguir ter plenamente todas essas características sem que elas sejam formadas, geradas nele pelo Espírito Santo de Deus. Né? Então, muita gente fracassa nisso, mas eu não consigo. É claro que a gente não consegue. O fruto não é nosso. Mas não consegue mesmo, porque não é um fruto nosso. Não é um fruto nosso. Então, se é um fruto do Espírito nas nossas vidas, como que isso se torna possível, então? Apenas tendo comunhão com o Espírito. Sim. E acho que esse é um outro ponto importantíssimo para a gente refletir, né? Como a gente está falando que não é fácil, que é uma vida buscando viver o fruto do Espírito, e isso só vai acontecer a partir do momento que nós temos comunhão com o Espírito, porque o fruto não é nosso, é o fruto do Espírito gerado em nós nessa comunhão. Eu gosto de Paulo falando nesse sentido da presença do Espírito Santo na nossa vida, que ele atribui, em alguns textos, ele fala assim, encham-se do Espírito. Ele atribui a nós essa possibilidade de buscar, de querer, de ter a comunhão e a partir dessa comunhão se encher do Espírito Santo, se encher da presença de Deus. Então, ao mesmo tempo que é fruto da nossa fé, é fruto da ação de Deus em nossa vida, é fruto da nossa busca
Como nós vamos nos encher do Espírito Santo? É comunhão com Cristo, comunhão com a palavra. Como que nós vamos saber qual é a vontade de Deus para a nossa vida? A revelação é a palavra de Deus. Então é tempo na palavra, é tempo em comunhão com Deus, para que seja possível viver o fruto do Espírito. Né? Não tem outro meio. Nenhuma pessoa que não tenha comunhão com o Espírito Santo vai ter a plenitude, o fruto do Espírito completo. Porque não tem como, não tem como. Como é que você vai ter em você algo que não é da sua natureza, algo que não te pertence, algo que você não tem poder para produzir na sua própria vida? Então, você pode ser crente, você pode ser membro de uma igreja, você pode ser um religioso, considerado um bom religioso. Se não tiver comunhão com o Espírito Santo, não vai ter o fruto do Espírito. Não vai ter. Isso não é automático. Eu sou batizado. Mas não é algo automático, é algo da comunhão. É um domínio. Né? Paulo fala que nós temos que ser dominados pelo Espírito Santo. É uma troca de domínio, do Espírito dominar, o Espírito mandar, ordenar, conduzir a nossa vida. E não vai ter isso na nossa vida se não tivermos comunhão com Ele. Agora, qual que é a comunhão do Espírito? É orar uma vez por semana? Só quando vem na igreja? É fazer uma oração de 10 segundos, é pegar um prato de comida e agradecer pelo prato de comida, que muitos nem isso não fazem. Né? É ler a Bíblia domingo quando vai na igreja? Não é. Não é. A igreja ela é importante. O culto é essencial. Essencial para a comunhão da Igreja de Cristo. É essencial. E como nós estamos percebendo isso nesses tempos. Né? O culto é essencial. Nós não podemos ficar sem. Eu fico muito apreensivo com as pessoas que acreditam que pode ter uma vida cristã sem o culto comunitário, sem estar junto com um agrupamento do povo de Deus. Fico muito apreensivo com isso, com essa história de Deus está no meu coração. Muito apreensivo. O culto é essencial, nós precisamos dele. A vida cristã precisa reunir-se em culto comunitário. Mas o culto comunitário é uma das partes, Samuel. O culto de domingo não é suficiente para que eu tenha uma plena comunhão com Deus. No culto de domingo não é suficiente para dizer que eu sou cheio do Espírito, que a minha vida é dominada pelo Espírito. O culto de domingo, ou de qualquer outro dia, o culto, ele é uma das partes que caracterizam isso, mas ele sozinho não caracteriza, porque senão a gente cai no mesmo erro de achar que é possível ter o fruto do Espírito com apenas uma característica. Sim. Então, olha como as pessoas querem ter o fruto do Espírito. Tendo comunhão, entre aspas, né, comunhão com Deus, apenas num culto de 1h, 1h30 por semana, e tendo apenas uma característica do fruto do Espírito, que a pessoa tem ela é amável, ela é bondosa, e ela participa uma vez por semana de um culto, quando muito. E ela acredita que ela tem o fruto do Espírito e que ela tem comunhão com o Espírito. Dois equívocos gigantescos. É um engano. Porque esse fruto vai ser gerado em nós pela comunhão diária. E o que é a comunhão com Deus? Conhecimento da palavra. Aliás, conhecimento e obediência. Porque tem muita gente aí que comete pecado tendo conhecimento que a palavra diz que é pecado. Sabem? Não, já li na Bíblia, isso é pecado, né? Eu tenho conhecimento, mas não tenho obediência. A Bíblia é para ser conhecida e obedecida. Não apenas conhecida, é conhecida e obedecida. A oração, a Bíblia nos ordena a orar. Deus tem conhecimento de todas as coisas, mas Deus ordenou que uma das maneiras pelas quais Ele abençoa a nossa vida
é por meio da oração em nome de Jesus. Ele poderia abençoar de outra maneira? Poderia e faz. Mas é a ordenança dele. Fazeis conhecidas todas as vossas petições diante do Senhor. Quem bater, abrir-se-á, né? Quem orar, orai uns pelos outros, orai sem cessar. Isso é uma ordenança de Deus. Não é uma opção. É uma obrigação. E não é um dom especial. Porque não. Eu já ouvi isso muitas vezes. Eu não tenho dom de oração. Eu não tenho dom de oração. Os fulano tem o dom de oração. Eu não tenho dom de oração. Isso não é um dom. Isso é uma obrigação de todos. Existem algumas pessoas que têm o dom de intercessão. A gente conhece pessoas que de fato, acorda 2 horas da manhã e vão até 5, 6 horas da manhã, assim, orando por todo que mundo. Que conseguem lembrar de todas as pessoas, lembra os nomes, o problema, as necessidades, né? Então, de fato, existe esse dom de intercessão, mas a oração é para todos. Então, conhecimento e obediência à palavra. Oração diária, orar sem cessar. Orar sem cessar. E aqueles que conseguem outras práticas da espiritualidade, o jejum, né? Mas sem isso, Samuel, né? E a comunhão com o povo também está dentro disso, porque o culto é essencial. Rapaz, sem isso não tem fruto do Espírito. E é mais uma vez, usando a analogia, a referência que Paulo faz do fruto, né? E é maravilhoso como Deus nos ensina com coisas muito mais próximas de nós, né? Quando a gente pensa num fruto, um fruto, para ele chegar a ser um fruto, antes ele foi uma semente que foi lançada na terra, o solo foi preparado, ou seja, há todo um trabalho de cultivo para que o fruto exista. Não é um passe miraculoso. É milagre, sim, é um milagre de Deus. A gente pensar em toda a complexidade como isso acontece, só pode ser um milagre de Deus. Mas existe ali um trabalho, existe ali um esforço, existe um empenho de cultivar, preparar o solo, preparar a semente, cuidar da árvore, regar, colocar na sombra, colocar no sol. Um trabalho constante, diário, para que o fruto possa crescer, possa se tornar um fruto de verdade. E é uma analogia muito especial para as nossas vidas, né? Porque nós estamos falando, e Paulo usa essa referência, né, do fruto, enquanto algo que precisa ser apresentado em nossas vidas, só que ele também precisa ser cultivado, precisa ser trabalhado, precisamos cuidar da nossa comunhão com Deus, do nosso tempo de qualidade com Deus, um tempo de leitura da palavra, não aquela leitura, né, que a gente bate o olho por cima e lê atropeladamente, mas refletindo, pensando se aquelas coisas fazem parte da nossa vida, se estamos obedecendo a palavra de Deus. Isso é o cultivo do fruto. Sem isso não vai existir fruto. Sem isso não vai, ou vai existir um fruto defeituoso que mal a gente pode reconhecer. Então, a forma com que Paulo apresenta isso, usando essa metáfora do fruto, né, é espetacular para que a gente possa entender. Eu penso que, nesse primeiro momento, essas duas coisas importantíssimas, né? O fruto, ele é um só. E essas características que compõem o fruto, né, que a gente vai trabalhar elas nos próximos vídeos, elas precisam estar presentes na nossa vida, mas a gente só vai conseguir demonstrar isso, que é o segundo ponto, né? A partir de uma comunhão com Deus. Porque o fruto não é nosso. O fruto é do Espírito Santo. É Ele que é essa seiva que nos alimenta, que vai gerar o fruto do Espírito nas nossas vidas, né? Porque nós podemos ter o fruto, mas nós não somos a árvore. Nós somos o fruto. Jesus, ele disse: eu sou a videira. Vocês eu sou a os videira, ramos. vocês são os ramos que estão ligados em mim. Quer dizer, a árvore é Cristo. A árvore é o Pai, é o Filho, é o Espírito Santo. Nós somos o fruto dessa comunhão. E Jesus diz: pelos frutos
conhecereis a árvore. Então, o fruto da nossa vida, as nossas ações, as nossas escolhas, são o fruto da nossa vida. E por meio dessas ações, dessas escolhas, quem olhar para nós vai poder dizer de qual árvore nós somos. Sim. Se nós somos da árvore do Espírito, da árvore de Cristo, ou se nós somos da árvore da natureza humana, a árvore dominada pela natureza humana. Então, ter o fruto do Espírito não é algo que eu provo com as minhas palavras. É algo que a gente prova com a vida. Então a pessoa diz assim, vive dominado pela natureza humana, fazendo aquelas coisas vergonhosas que a gente já comentou, mas eu tenho Deus no coração. É o que a gente está vendo muito na nossa cultura. A Bíblia não ensina isso, amado. Isso pode ser um ensinamento maravilhoso aí, do mundo, de algumas pregações, mas a Bíblia não ensina isso. Isso não é bíblico. E se tivesse conhecimento e obediência e oração e comunhão com os irmãos e comunhão com Deus, saberia que isso não é bíblico. Sim. E é aquela coisa, né? O fruto do Espírito não é algo que eu preciso defender, que eu tenho. E se questionado, não, claro que eu tenho. É algo que naturalmente outros que estão à nossa volta, né? Como Jesus falou, é pelo fruto que vão conhecer a árvore é Cristo. Outros vão perceber em nós essa diferença, que esse fruto é um fruto que vem de Cristo. Não há necessidade de pegar e não, eu tenho, eu sou. Como você falou, né? Às vezes a atitude, a vida, o cotidiano, o dia a dia mostram uma coisa, mas as palavras querem defender outra. E infelizmente, né, a gente escuta músicas, pregações, a gente escuta tantas coisas falando um absurdo desse, né? Falando que é possível se apegar a dizer eu tenho Deus, eu faço isso, eu sou aquilo, mas a vida prova outra coisa, prova que essa árvore não tem nada a ver com Cristo. Então, o que prova a nossa cristandade, que nós somos discípulos de Cristo, não são as nossas palavras, são as nossas ações, são as nossas obras. Então, as palavras, elas só têm valor quando elas dão testemunho de uma ação verdadeira que existe. Agora, eu viver do jeito que eu bem entendo, fazendo o que eu bem quero, da maneira como eu bem quero, e dizer que sou cheio do Espírito, é um engano completo. Quando eu digo que sou cheio do Espírito, a minha vida deve dar testemunho de que essa palavra é verdadeira. Aí a palavra tem valor, quando ela é testemunho da vida. Quando não, é só palavra e falar qualquer um fala. Bom, a gente já vai encerrando esse primeiro tempo de estudos aqui hoje. Hoje nós começamos a falar desse fruto perfeito, o fruto do Espírito. E nós queremos convidar você a continuar acompanhando nossos estudos. Nós vamos agora nos próximos vídeos falar dessas características que Paulo apresenta em Gálatas 5, que fazem parte do fruto do Espírito, o fruto de uma vida de comunhão com Deus. E nós queremos convidar você, que você continue com a gente, para que em nome de Jesus essas sejam características, esse fruto seja presente nas nossas vidas. Amém. Vamos orar para encerrar esse tempo. Pai, nós te agradecemos, ó Deus, porque a Tua Palavra nos ensina, a Tua Palavra nos corrige, a Tua Palavra nos confronta, mas tudo isso, Pai, para que nós possamos viver uma vida verdadeira, Pai. Amém. Viver uma vida digna, demonstrar ao Pai Eterno que de fato estamos ligados à videira verdadeira,
e que nós, enquanto ramos, damos frutos, ó Pai, que glorificam o Teu nome. Amém, Jesus. Que essa seja uma verdade nas nossas vidas, Pai, na vida de todos que estão acompanhando esses estudos, ó Deus. Que o Espírito Santo incomode os nossos corações para pensar, refletir sobre a Tua Palavra, para dedicar mais tempo das nossas vidas na comunhão ao Senhor. Amém, E a nossa vida possa refletir, possa dar esse fruto ao mundo, e que o mundo prove desse fruto e veja como é bom servir a esse Deus a quem servimos. Deus, nós oramos ao Senhor, pedimos as Tuas bênçãos mais uma vez, no nome santo de Jesus, nosso Salvador. Amém. Amém, Jesus. Pessoal, muito obrigado e até a próxima. Meus irmãos, compartilhe esse vídeo com as pessoas a quem você ama e as outras pessoas também. Vai ser bênção. Até o próximo encontro. Deus nos abençoe.